Olá, nonos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos agora a mais uma aula de literatura, aula extra, tá? E agora falaremos sobre a poesia, pós-modernismo, mas agora focando na poesia, tá? Então pegue o caderno e acompanhe comigo. A geração de 45, como vocês já sabem, é o grupo, né? Os poetas dessa geração, eles rejeitaram os excessos modernistas, o poema piada, tá? Alguns grupos, né? O desleixo formal, as brincadeiras poéticas e resolveram fazer uma poesia com mais rigor formal, revalorizando o cuidado com a linguagem, propondo uma expressão poética com mais disciplina, tá? Um pouco mais organizado, ok? É claro que tinha um grupo de poetas que ficaram desse conceito de excesso mesmo, desleixo mesmo, porque, como vocês sabem, o modernismo ele é o momento da literatura ao qual os autores começaram a ter maior liberdade de expressão, tá? Então, um dos principais teve João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu em 1920, morreu em 99. Ele se distinguiu do espírito formalista da geração para a elaboração de uma linguagem seca e objetiva, traçando um caminho bem pessoal. Tá? Então, em 1984, ele enveredou pela poesia de fundo histórico com o poema Alto do Frade, em que trata o destino trágico de Frei Caneca, condenado à morte em 1825 por sua participação na Confederação do Equador. Tá? Então, aí ele começou a trazer um contexto histórico para os seus poemas. Tá? Então, aqui temos algumas principais obras dele: Pedra do Sono, Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, Rio. Aqui vocês fizeram análise, né? Morte e Vida Severina, tá? Dentre outros. Houve também o momento do poema concreto. Então, dos movimentos poéticos que surgiram, um deles provocou a polêmica, que foi o concretismo. Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari foram os principais representantes desse movimento. Tá? O que acontece? O poema concreto é aquele poema, ele também é chamado de poema visual, que é aquele que dá forma ao poema através da composição das letras, utilização de frases, de palavras, tá? Então, olha aí o exemplo. Vocês já viram isso no 7º ano. Estão revendo o poema visual, né? O poema concreto. Então, ó, eu sou, ué, ué, uso, sou. Então, assim, ele trabalhou com essa questão do contexto interno, né? Quem sou eu, né? Porque eu vim, enfim. E teve também a poesia social, tá? Então, nem tudo foi experimentação. Um dos exemplos, vocês já viram, que foi João Cabral de Melo Neto, né? Então, houve poemas que se preocuparam em criar uma forma de expressão mais comunicativa, retomando a linguagem discursiva, o estilo simples, retratando as injustiças sociais, o cotidiano, retratando o homem brasileiro. Tá? Então, eu trouxe para vocês, além, né, como vocês já conheceram, João Cabral de Melo Neto, eu trouxe outro, que é Ferreira Goulart, que ele é um poeta brasileiro que nasceu em 1930, no Maranhão. O primeiro livro publicado dele é Um Pouco Acima do Chão, em 49, e participou também do movimento concretista, tá? Na década de 50, neoconcretismo, enfim. Ele era afiliado a partido político, tá? E foi perseguido. Vocês, né, vão ver mais à frente o contexto da literatura nessa década, tá? Na década de lá para 50, 60, nas aulas seguintes. Então, olha aí, ó, um dos poemas dele.
Lampejo. Então, o poema não voa de asa delta, não mora na Barra, não frequenta o Maxold. Para falar a verdade, o poema não voa, anda a pé e acaba de ser expulso da fazenda Itupu pela polícia. Come, mal dorme, mal cheira a suor. Parece demais com o povo. Então ele trouxe uma crítica à época, no caso, pessoas que, né, o movimento MST, enfim, todas essas pessoas da classe da classe baixa, né, considerada a classe inferior ali, né, na escala social menor, que não podem frequentar determinados lugares porque não tem condições ou porque não são bem quistos, ok? Então é isso, pessoal. Como atividade pontuada, eu ia deixar uma atividade para vocês na nossa aula ao vivo, porém, né, nos empolgamos ali com os assuntos e não deu tempo. Então, veja só, vocês vão responder e me mandar a resposta pelo direct. Então, primeiro, quando começou o modernismo? Quais são os principais autores e as características da primeira geração? Depois vocês vão falar as principais características da segunda e da terceira. E vão escolher um poema de um dos autores pós-modernistas e fazer uma análise crítica. Não vale Morte e Vida Severina porque já foi feito, tá? Então, se quiserem escolher João Cabral de Melo Neto, escolham outra obra dele, tá? Essa não conta, não vale mais, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje. A palavra-chave é poesia moderna. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. Lembrando que até o dia 30 de outubro, entrega dos livros da segunda unidade, ok? Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.